Hoje, eu e o meu grupo vamos apresentar para vocês sobre a unificação da Itália. Eu me chamo Amanda e vamos começar falando sobre a introdução. Bom, lá no século XIX, tinha a Península Itálica. Ela era composta por reinos, ducados e principados. Cada um tinha sua política, sua cultura, porém todos compartilhavam de uma rica herança histórica em comum. E naquela época, aquele sentimento nacionalista estava muito em alta, vamos dizer assim, porque tinha acontecido a Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas, movimentos que são, tipo assim, um grande exemplo para a gente realmente falar o que é ser nacionalista. Desse modo, impulsionou para que alguns líderes carismáticos buscassem unificar a Itália. Giuseppe Garibaldi foi um deles. A gente vai explicar um pouco mais sobre ele posteriormente, porém, um fato muito curioso que eu queria trazer para vocês é que teve uma época que ele veio para o Brasil e ele participou da Revolução Farroupilha, lá no sul. Também teve a participação de Conde de Cavour, que outro fato curioso também é que aqui no Brasil, em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, tem uma loja maçônica que ela tem mais de 100 anos de existência e o nome dela é em homenagem a ele. Não se tem provas suficientes que comprovem que ele era maçônico. Porém, os italianos que vieram para cá, em Minas Gerais, fizeram essa loja e colocaram o nome dele. E também teve o rei Vítor Manuel II, que também foi muito importante para que a unificação da Itália ocorresse. Bom, agora eu vou falar das causas para a unificação da Itália ter acontecido. Como eu já citei anteriormente na introdução, o nacionalismo ele influenciou demais. As ideias liberais também. Porém, eu vou falar um pouco mais detalhado no que essas ideias nacionalistas e liberais de fato pontuaram para que tudo isso acontecesse. Começando pela defesa da liberdade individual e Constituição. Influenciado pelos ingleses e também pelos franceses, eles queriam exigir que o governo fosse constitucional, ao invés de ser do absolutismo, em que, todo o poder estava centrado só no rei. Como eu já falei, o fim do absolutismo também, e também dos privilégios aristocráticos, porque o absolutismo, ele pregava que tem que ter uma sociedade igualitária. Então, isso fazia com que os italianos, as cidades italianas, tinham que se modernizar em relação a isso também. Outro ideal, assim, do liberalismo é a participação popular, que valoriza muito com que o cidadão se envolva na política, esteja ali no meio envolvido, e isso fez com que gerasse os movimentos revolucionários e também fizesse ter uma demanda, né, pela representação popular. Agora, falando um pouco mais sobre as ideias nacionalistas, a gente tem a valorização da cultura e da identidade italiana. Que nem eu falei na introdução, eles tinham uma rica herança histórica comum. Apesar de os reinos, eles terem, alguns costumes diferentes, né? Eles não eram totalmente iguais, não era todo o mesmo povo. Mas eles têm umas coisas em comum. Então, esse sentimento de que eles têm uma cultura geral, assim, parecida, também é outra coisa que fez eles quererem muito se unificar. Também tem a autodeterminação dos povos, que falava que eles cada povo deveria virar um estado, e que eles não queriam também ter aquela interferência estrangeira, que nem os austríacos queriam invadir lá o norte da Itália e tomar aquele lugar, mas eles não queriam, eles queriam que cada povo tivesse o seu estado. E por fim, como eu já citei aqui diversas vezes, mas que acho importante ressaltar, é que é uma ideia nacionalista, que é a ação unificadora, que fez com que tivesse vários conflitos, guerras, para que a Itália finalmente pudesse ser unificada e livre. Entender sobre tudo isso não é importante apenas para compreender o surgimento de um novo país, mas também sobre os desafios históricos que marcaram a sua identidade nacional. Boa tarde, eu, Raquel, vou apresentar sobre o Congresso de Viena e outro tópico que vou falar depois. O Congresso de Viena, 1815, e sua influência na unificação da Itália. Vou falar sobre informações da realização,
Primeiro, ele ocorreu em 11 de novembro de 1814 a 9 de junho de 1815, bastante tempo, né? E ele serviu para reorganizar a Europa depois da Era Napoleônica, o que ajudou bastante, foi efetivo, pois evitou grandes confrontos, até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Vou falar agora dos antecedentes desse congresso. Primeiro começou com o Tratado de Chaumont, realizado pelas 4 potências, Rússia, Prússia, Áustria e Grã-Bretanha. E o exílio de Napoleão na ilha de Elba, porque ele abdicou do trono francês e foi exiliado. Outros países aderiram ao Tratado de Chaumont, né? Foi a França, a Suécia, Portugal e Espanha. E esse tratado falava assim, convocava, né, todos os governos da Europa para comparecer ao Congresso de Viena. E contemporâneo ao Congresso de Viena ocorreu a prisão de Napoleão, porque ele decidiu fugir da ilha de Elba e travar uma batalha em Waterloo. Mas infelizmente para ele, perdeu a batalha e foi obrigado a deixar de ser imperador e foi preso pelos britânicos. Vou passar o slide agora. Vamos falar sobre os objetivos do Congresso e como ele afetou a Península Itálica, futura Itália. Os objetivos foi acabar com os vestígios da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Foi também redesenhar as fronteiras da França, dos Estados Germânicos e da Península Itálica. Também foi restituir famílias nobres, como os Bourbons, principalmente o seu domínio na França, Espanha e nos reinos de Nápoles. E também acabou, né, tendo uma discussão lá e decidiram abolir o tráfico e a mão de obra escrava, o que afetou o Brasil, já que a sua estrutura era criada fortemente no trabalho de mão de obra escrava. Também alterou o Brasil porque as divisões de terra lá decidiu que a Guiana seria de França, não seria mais de Portugal. E também o tratado, de alguma maneira, obrigou Portugal mudar o nome do Brasil para Portugal, Reino Unido de Portugal, Brasil e agora falando, né, do nosso tema, a Península Itálica, ela era uma região antes dividida entre os irmãos de Napoleão, entre os 2 irmãos de Napoleão. E aí o Congresso barrou isso, deu essas regiões para os nobres. O rei Fernando I, conhecido como Narigudo, ele voltou até a posse do Reino das Duas Sicílias, né? A Áustria, enquanto faziam lá aquela divisão, como mostra... Vamos voltar na imagem, que eu não mostrei a imagem, né? Lá estão todo mundo lá, reunido lá em Viena, na Áustria, para fazer os desenhos lá, o mapinha, que fofo. E a Áustria decidiu lá, não, eu quero ter uma parte aqui no norte da Península Itálica com saída para o mar e nas regiões costeiras, né? Filha da mãe, ela, muito esperta. Reino da Sardenha, ela quis ficar com a República de Gênova, o que isolou a França, ela queria isolar a França. Eu vou mostrar agora no mapa essas regiões aqui, ó. Esses que estão com traços na diagonal são territórios anexados a algum império. Esse em amarelo com esses tracinhos foi ao Império Austríaco. Então a gente vê, né, a região costeira na região norte. Esse em laranja é bem no meio entre a região costeira e as Duas Sicílias de azul. São os estados da igreja, ou estados papais. O Reino das Duas Sicílias em azul, na botinha, que foram dominados pelo Fernando I. E esse na diagonal em rosa são os pertencentes ao reino do Pimote Sardenha. Agora vamos para o próximo tópico, que é o contexto histórico da Península Itálica no século XIX. Contexto do contexto.
Então, a Península Itálica estava como dividida em várias regiões, pequenas regiões, por conta da era napoleônica e o Congresso de Viena. A divisão estava assim: a Áustria no norte, a Casa de Savoia com o reino da Sardenha. A Casa de Savoia também era uma família nobre. A Igreja Católica com os estados pontifícios ou estados papais. E Bourbon, a família Bourbon ficava no sul. Eu vou voltar no slide anterior e falar um pouco sobre os representantes que compareceram a esse congresso. Eu vou falar somente de 2, por conta do nosso tema em específico, que são importantes. Seria um representante da Áustria mesmo, que foi o príncipe, eu vou ver o nome aqui, Clemens Wenzel von Metternich, que estava representando o país e recebendo o povo, né, porque austríaco, estava em Viena, na Áustria, e dos estados papais, o Ercole Consalvi. Esses foram 2 governadores que têm influência na Península Itálica. E agora, vou voltar para a Península Itálica. Falei das divisões. E aí ficou 100 dias sem governo, né, conhecido como centenário. Depois ele voltou, em 1815, e voltou a reinar. Bem, foi isso, pessoalzinho. Eu vou mostrar agora o mapinha para vocês. Desse mapa é que ele é cronológico, né? Então, em laranja nós temos o reino da Sardenha. Será que aparece? Aqui Gênova aparece, gente. Eles queriam fazer um estado forte para isolar a França. Gênova aparece. Vou pedir pro Gigi dar um zoom para vocês. Para você, no caso, professor, né? Em amarelo tá os territórios, esse amarelo mais vivo, o território da Áustria. Esse amarelo mais laranja aquele do reino das duas Cecílias, depois, né, dos Luíses, do Carlos Luiz. Esse em roxo tá os estados da igreja. Se eu não me engano, atualmente o Vaticano fica por aí. E depois tem umas divisões mais à frente da unificação, né? Mas espero que esse mapa tenha ajudado. A unificação da Itália teve influência de 2 movimentos. Um movimento no sul, liderado por Giuseppe Garibaldi, conhecido também como Garibaldi, com suas 1000 camisas vermelhas, liderou a conquista do reino das duas Sicílias na Itália em 1860 através de uma expedição popular. Garibaldi, inicialmente um republicano convicto, ele entregou o controle das terras conquistadas a Vítor Emanuel II para garantir a unificação da Itália e também evitar uma guerra civil. E esse movimento no sul foi essencial para a expansão do reino da Sardenha, bem como a criação do reino da Itália. O segundo movimento foi o movimento do norte, liderado por Vítor Emanuel II, o qual recebeu as terras conquistadas por Garibaldi. O reino de Sardenha foi liderado também por ele, com auxílio do conde Cavour, que liderou a expansão territorial no norte da Itália. A diplomacia de Cavour e as vitórias militares contra a Áustria foram cruciais para a anexação de regiões como a Lombardia e Veneza ao reino da Sardenha. O apoio de movimentos republicanos, como o de Giuseppe e Garibaldi, também foi fundamental para o sucesso do movimento do norte. A Áustria, ela exercia bastante influência sobre alguns estados, principalmente ali no norte, dos estados que futuramente iam se tornar a Itália, né? Na época eram estados separados, ela exercia bastante influência. Então, para conseguir a liberdade desses estados, a liberdade, a independência, para que eles pudessem se unificar, eles tiveram que tomar esses territórios e expulsar os austríacos, né, desse território. E quem ajudou a Itália foi a França. Ela se uniu à Itália, porque a Áustria era uma inimiga da França, né? Nas guerras napoleônicas, a França e a Itália a França e a Áustria guerreavam, e quando eles guerreavam ali
território italiano. E a Áustria era uma inimiga da França, então a França uniu forças com a Itália, que era interesse dos dois, e foram atacar a Áustria, né? Eles começaram a guerrear, a Itália começou a guerrear contra a Áustria em 1840 e terminou expulsando os austríacos em 1866, quando eles tomaram a cidade de Vêneto. E depois que eles expulsaram os austríacos, agora eles precisavam tomar as regiões que eram dominadas pelo Papa e pela Igreja Católica, né? E faltava Roma. E quem dominava ali Roma, quem estava ali ocupando Roma eram os franceses. E era um empecilho para eles tomarem Roma, né? Só que em 1870, por conta das guerras franco-prussianas, os franceses saíram de Roma e deu brecha para os italianos conseguirem ir lá e tomar Roma, e eles tomaram e fizeram de Roma a capital da Itália. Só que o Papa, ele não aceitou essa tomada, não aceitou, e tanto que quando a Itália se unificou, o Papa, ele ficou isolado no Vaticano, ele não aceitava isso, e ele se declarou prisioneiro no Vaticano, e ele proibiu todos os católicos de participarem da vida política italiana, agora ela é unificada, né? Então, e isso só foi o Estado do Vaticano só foi instituído, e esse conflito só foi resolvido na época do Mussolini, quando o Papa e Mussolini, eles fizeram um tratado, o Tratado de Latrão. Assim, a unificação da Itália, né? Eles lutaram principalmente contra os austríacos, né, e contra o Papa, as regiões dominadas pela Igreja Católica, né? Tomaram ali, acho que os dois mais importantes, assim, acho que é a região de Vêneto e Roma, né, que foi instituída a capital e é até hoje a capital da Itália, né? E foi assim a unificação da Itália. Com isso, concluímos que a unificação da Itália foi um processo complexo, que não só envolveu processos militares liderados por Garibaldi, mas também a diplomacia e expansão territorial liderados por Vítor Manuel II e pelo Conde Cavour, culminando assim a formação do Reino da Itália em 1861. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela